Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 11 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Hoje no capítulo 6, versículos de 1 a 11. Lavados, santificados, justificados. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Não é possível continuar com a mentalidade do passado e, sobretudo, com os vícios do passado. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas terão parte no reino de Deus. Como é iluminante essa palavra aos nossos dias! A justificação é um dom de Deus que nos perdoa e nos faz justos, ou seja, santos. Ele nos dá um novo coração e esse coração transparece nas nossas ações. Se a nossa vida não muda, significa que Jesus ainda não entrou no meu coração. Da primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, quando um de vós tem uma questão com o outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos? Será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo está sujeito ao vosso julgamento, seríeis acaso indignos de deliberar e julgar sobre questões tão insignificantes? Ignorais que julgaremos os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. No entanto, se tendes dessas questões a resolver, recorreis a juízes que a Igreja não pode recomendar. Digo isso para a confusão vossa. Será então que aí entre vós não se encontra ninguém insensato e prudente que possa ser juiz entre irmãos? Ao invés disso, irmão contra irmão vão ao juízo, e isso perante os infiéis. Aliás, já é uma grande falta haver processos entre vós. Por que não suportais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicado? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes, e isso contra irmãos. Porventura ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus. E vós, isto é, alguns de vós, ereis isso. Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo é muito claro, e nesse mundo onde tudo é fluido, como precisa de pessoas que falem claro. Até a misericórdia de Deus, de que tanto Papa Francisco fala com toda a Igreja, poderia se tornar um mal entendido se não compreendemos bem o pensamento de Deus. Tem alguém que pensa que todo mundo vai para o céu, até o diabo, porque Deus é misericórdia. Mas isso não é verdade por nada. O inferno existe de verdade. Não se pode confundir o fato de que todos são de verdade nossos irmãos amados com a aprovação dos gravíssimos pecados que eles e nós cometemos. São duas coisas diferentes. São Paulo faz a lista dos pecados que levam para o inferno com uma clareza que maior não se pode. Não vos iludais, nem imorais, pornoi se diz em grego,
ou seja, todos os que praticam coisas pornô. Nem idólatras, ou seja, os que traem a Deus, passam Deus para trás e adoram os ídolos, colocam coisas terrenas acima de Deus, como o dinheiro, o poder, ou amam mais essas coisas do que a Deus. Nem adúlteros, são pessoas que traem o vínculo matrimonial. Nem efeminados, pessoas que não assumem a responsabilidade de sua sexualidade, de sua vocação de homens verdadeiros ou de mulheres verdadeiras. Receberam um corpo de homem para viver a missão de homem e de pai, e querem ser mulheres, sem ter um corpo de mulher, e vice-versa. O mesmo vale para as mulheres que querem ser homens, não entrarão no céu. Essas pessoas estão traindo a vocação inscrita no corpo que Deus lhe deu. São uma mentira vivente. Você é homem porque Deus te fez homem, com um corpo de homem. Por que ir contra o desígnio de Deus? Deus te fez mulher. Seja feliz de ser mulher, com um corpo de mulher, um cérebro de mulher, uma alma de mulher. Continua São Paulo. Nem homossexuais pederastas, em grego se entende homossexuais assumidos, que não querem lutar contra a sua tendência e acham ela certa e a praticam. Nem ladrões, ou seja, pessoas que tiram o que é dos outros, que não amam, ao invés de doar, somente roubam as coisas alheias, fazem o contrário do que Deus faz. Nem avarentos, ou seja, apegados ao dinheiro, pessoas que adoram o dinheiro e todas as outras coisas do mundo. Nem beberrões, ou seja, todos os que são escravos dos vícios, além do álcool e os vícios de todas as drogas. Nem insolentes, ou seja, ignorante, atrevido, orgulhoso, ofensivo. Nem salteadores, ou seja, bandidos, assaltantes, mafiosos, não terão parte no reino de Deus. Lembramos que o próprio Papa Francisco declarou excomungados os mafiosos, quer dizer, fora da comunhão com Deus e com a Igreja. Essas palavras são claras e inequivocáveis. As pessoas que não se convertem e não lutam contra estes vícios não entrarão no reino do céu. Tudo isso é muito sério e nos leva a uma profunda conversão. Existem comportamentos que são realmente e objetivamente contrários ao Espírito Santo. Se o meu corpo é um belíssimo templo do Espírito Santo, então por que devo profaná-lo? Porque não respeito o projeto daquele que o criou. Não podemos nos conceder nenhum destes vícios que estão na lista de São Paulo, porque são um sinal claro de que não temos o Espírito Santo em nós. Pelo contrário, aquele que vive no Espírito expulsa estas baixas tendências logo e com espontaneidade. Mesmo sem ter recebido muita explicação, sente que estas coisas são erradas e busca a vida no Espírito. Cometer esses tipos de pecados que São Paulo aqui escreve nos coloca contra Deus. Quando Deus te fez com um projeto específico e com uma natureza específica. O primeiro dom que te deu foi a masculinidade e a feminilidade, algo claramente distinto e irreversível. Por isso que homossexualismo, o ser efeminado, não tem nada a ver com o plano de Deus. O homem efeminado, uma mulher masculinizada, não tem nada a ver com o plano de Deus. Quem vive em comunhão com Deus acolhe com amor esta vontade de Deus e, pelo contrário, virar as costas para esta vontade de Deus significa virá-las para o amor de Deus. Irmãos, pedimos a Deus de entender isso com profundidade. Não se trata de discriminar ninguém, se trata de ser felizes na vontade de Deus, do jeito que Deus nos fez, no plano de Deus sobre nós, até na nossa sexualidade.
E agora vamos ler novamente esse trecho tão rico e intenso para entendê-lo melhor. Irmãos, quando um de vós tem uma questão com o outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos? Será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo está sujeito ao vosso julgamento, seríeis acaso indignos de deliberar e julgar sobre questões tão insignificantes? Ignorais que julgaremos os anjos, quanto mais as coisas desta vida. No entanto, se tendes dessas questões a resolver, recorreis a juízes que a Igreja não pode recomendar. Digo isso para a confusão vossa. Será então que aí entre vós não se encontra ninguém sensato e prudente que possa ser juiz entre irmãos? Ao invés disso, irmão contra irmão vão ao juízo, e isso perante os infiéis. Aliás, já é uma grande falta haver processos entre vós. Por que não suportais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicado? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes, e isso contra irmãos. Porventura ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus. E vós, isto é, alguns de vós, ereis isso. Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Podemos anotar as frases que mais nos atingem e nos provocam, que mais pedem conversão por nossa parte. Nesse momento estamos prontos a escolher um propósito concreto e prático para o nosso dia, para corrigir o que não está certo em nós.
Vamos refletir mais um pouco como colocaremos em prática esse nosso propósito. Lavados, santificados, justificados. Paz e alegria a todos. Filhos amados de Deus, paz e alegria a todos. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção.